primeira coisa que nós queremos informar vocês é a respeito de quem eu sou. Eu posso dizer que conheço dependência química desde criança. Não que eu tenha usado, mas que nasci em um lar disfuncional pela situação de alcoolismo paterno. Mais tarde, eu estava envolvido em algumas comunidades por conta até de trabalhar com dependência química, na recuperação de dependência química. E então comecei essa carreira de lidar com a dependência química em famílias a partir de 1980. Conheci o programa de 12 Passos, que é bem conhecido, né? Tem muitas igrejas, muitos grupos que trabalham com o programa de 12 Passos. E fui convidado para desenvolver algumas palestras a respeito do programa e fiz isso durante um bom tempo, né? Inclusive trabalhando para clínicas como contratado, e posteriormente chegamos a fundar a nossa própria clínica. Com o tempo, eu estava percebendo que, por conta de uma outra função também como pastor, eu percebi que as comunidades religiosas, daquelas que a gente tinha acesso, careciam de informações a respeito de como fazer quando alguém chegava a essa comunidade e falava sobre a necessidade que eles tinham de tratar de alcoolismo com alguém da família. Começamos a trabalhar então em um projeto para trazer para as igrejas a informação e fomos trabalhando assim, divulgando a possibilidade de como envolver fazer alguém querer se tratar. Descobri que havia um colega nos Estados Unidos, um pastor também, que desenvolveu uma ideia que chegou a ser chamada de intervenção orientada. O que significa isso? É uma maneira bem objetiva de confrontar o dependente químico com a sua realidade, que ele perdeu o controle sobre a sua vida, está trazendo problemas para um contexto todo, e como fazer para que ele queira se tratar. Esse é um processo interessante que foi desenvolvido por pastor Vernon Johnson, que tinha a sua igreja em Nova York, Estados Unidos. Quando nós descobrimos esses recursos todos, nós nos entusiasmamos por continuar esse processo de trabalhar com dependência química, trabalhar na recuperação de dependência química. Com o tempo, eu fui percebendo que a maior necessidade que eu via em termos de suporte para a família que esteja nesse processo era exatamente a necessidade de conhecer o que era a dependência química, a começar por alcoolismo, e isso nos levou a trabalhar com outras drogas também. E o que fazer para começar uma intervenção orientada? As igrejas começaram a nos procurar e pedir palestras, orientação, e fomos trabalhando nessa direção até que, em 1980, nós começamos a escrever a respeito dessa possibilidade toda. Nosso trabalho foi bem sucedido no sentido que o programa de 12 Passos é um programa espiritual, mas ao mesmo tempo ele é emocional também, ele trata da emoção e da questão espiritual. Descobrimos nessa experiência toda que usar uma química tem um aspecto transcendental. É como se a pessoa procurasse uma resolução para além dela, mas de repente ela está num processo que não consegue se livrar por conta da dependência. Aí o que acontece? Nós temos a dependência química como uma doença, mas que tem uma característica física e espiritual também. O que nós fizemos a partir daí? Começamos a apresentar a graça de Deus através da percepção de que o poder superior, da qual o programa fala, na verdade tem um nome. Para nós acreditamos que esse poder superior é Jesus Cristo. Então, isso fez com que pudéssemos trabalhar, quando antes era muito difícil introduzir alguma ideia para as igrejas evangélicas, agora nós podemos fazer isso de uma forma interessante, porque toda igreja
evangélica entende que a graça de Deus é suficiente para lidar com a dependência química. Alguém pode passar de um poder das drogas destrutivo sobre a pessoa para uma liberdade das drogas e uma dependência de uma vida espiritual em Cristo Jesus. Mais tarde, descobrimos uma coisa muito interessante. Cerca de 1984, voltando do primeiro curso que fizemos nos Estados Unidos, havia um workshop propondo que as comunidades religiosas fizessem alguma coisa em função de ajudar o alcoólatra. Pediram um papel, pediram um artigo. O que a igreja poderia fazer na sua área, né? Eu esbocei aquilo que veio a ser posteriormente reconhecido como Celebrando a Recuperação, mas não temos uma ligação ainda nenhuma, porque nessa ocasião não existia o programa Celebrando a Recuperação. Mas fizemos aquele trabalho e partimos para um trabalho pessoal de orientar as pessoas que precisavam ser orientadas em como lidar com a dependência química. O nosso trabalho cresceu, chegamos a fundar uma clínica nossa mesmo e trabalhamos nesse projeto mais 15 anos. De repente começamos a perceber que havia um público muito maior para atingir e que daquela maneira era muito difícil atingir, porque a gente estava praticamente trabalhando um por um. Foi quando eu descobri pela internet, por indicação de uma pessoa significativa na nossa vida, esse programa. Quando ele me perguntou: você conhece o Celebrando a Recuperação? Eu não conhecia, estranhei o título, mas quando eu abri a internet para descobrir o que era, percebi que aquela proposta era exatamente semelhante àquele esboço que nós tínhamos feito há anos atrás. Imediatamente me encantei com o programa e começamos a trabalhar. Em 2004, esse programa foi lançado em São José dos Campos, pela primeira Igreja Batista de São José dos Campos, e nós estivemos envolvidos nesse lançamento e continuamos a trabalhar, e hoje nós temos várias comunidades evangélicas que têm o programa e têm tido muita felicidade em conseguir ajudar aqueles que precisam livrar-se da dependência química. Celebrando a Recuperação é um grupo interessante, um programa interessante. Ele trabalha com o programa de 12 passos e 8 princípios de recuperação baseados nas bem-aventuranças. Isso faz com que a gente perceba que o programa de 12 passos é bíblico como as bem-aventuranças. Aliás, qualquer pessoa que conheça a Bíblia poderá identificar no programa de 12 passos a sua origem, que é uma origem bíblica, porque quando Bill Wilson escreveu este programa, ele o escreveu para responder a uma pergunta: o que é que você fez para parar de beber? E aí ele conta a sua história resumida nesses 12 passos. E ele apresenta este programa de uma maneira simples, mas são princípios fundamentais para a recuperação. Quando alguém segue o programa, a recuperação acontece. Pode levar algum tempo ainda, pode ser uma caminhada longa, mas a solução existe. Agora, trabalhando com o programa dentro do contexto religioso ou contexto evangélico, sem dúvida alguma nós precisamos ressaltar a participação fundamental da Bíblia no programa. Então, no nosso programa nós temos as normas do nosso programa, o material de estudo, e o único livro que nós usamos é a Bíblia Sagrada. Ainda que nós podemos indicar literatura muito interessante, e hoje existe no nosso contexto algumas literaturas muito interessantes. Por exemplo, um livro chamado Limites, de John Townsend e Henry Cloud. Esses dois terapeutas escreveram esse livro porque entenderam que muita coisa acontece em termos de dependência química quando a gente não tem limite. E, por definição, a dependência química é uma coisa que não escapa a todo limite que a pessoa pode usar. E aí esse livro nos ajuda, mas é um livro que é oferecido fora do trabalho de
do Celebrando a Recuperação, porque a única material que nós usamos é o material exclusivo do programa. Este programa tem ajudado muita gente, inclusive porque ele não trata apenas da dependência química, ele trata da dependência química também, mas ele lida com todas as feridas emocionais, com todo tipo de dependência e com todos os tipos de hábitos. A dependência está ligada diretamente ao hábito, né? E a dependência muitas vezes aparece na vida de alguém na expectativa de uma medicação, uma automedicação. Porque a droga anestesia, sim, alivia determinados sentimentos, muda o nosso humor, mas ela provoca dependência física e psicológica. E isto faz com que a vida da pessoa se transforme num caos verdadeiro. Buscando uma solução, ele encontra só um problema maior. Então o programa nos ajuda a perceber onde é que está o começo disso tudo. E a primeira afirmação é: eu sou impotente perante a droga, ou eu sou impotente perante a minha compulsão, que pode ser uma compulsão por compras, por internet, por trabalho, né? E uma série de outras coisas. Quando alguma coisa que era necessária ou era capaz de ser útil, se tornou senhor sobre esta pessoa. Então ela é controlada por determinados impulsos e não consegue parar. O programa de Celebrando a Recuperação não trabalha apenas com a dependência química, mas com todo tipo de compulsão, com todo tipo de desvio emocional, todo tipo de doença mental. Não para fazer alguma coisa no sentido médico, não, é apenas um grupo de suporte, é um grupo de apoio, fazendo com que a pessoa perceba que ela pode estar envolvida no processo de recuperação muito sólido, muito básico, e as pessoas acabam por melhorar de uma forma extraordinária com a presença de uma espiritualidade crescida. Temos tido a oportunidade de ver testemunhos de pessoas. A semana passada vimos o testemunho de um homem que estava há 32 anos preso e no corredor da morte. Ele seria condenado à morte porque assassinou 2 pessoas. O Celebrando a Recuperação chegou na mão desse homem, ele praticou o programa e se converteu. Parou de usar a droga, parou de ser um prisioneiro, porque por conta da transformação que ele experimentou, ele foi liberado. E hoje ele é o presidente ou o diretor do programa dentro das prisões lá nos Estados Unidos. Queremos ver isso aqui também, estamos trabalhando nessa direção e já temos tido bons resultados por conta desse programa. Não apenas comigo, mas com outros que têm trabalhado nessa área. Por que é que funciona? Porque, na realidade, o programa confronta-nos com a nossa dificuldade, a nossa pseudo-onipotência. Nós acreditamos que eu dou conta da minha vida, eu sou o dono do meu nariz, só que eu enfio meu nariz onde não devo, ou na fumaça, ou no pó, ou no copo. E aí aparece o processo de dependência química. Quando nós acreditamos que há um poder superior a nós, que nos ajuda a compreender o que está acontecendo, nós deixamos de tentar fazer alguma coisa para permitir que o próprio Espírito Santo de Deus atue em nossas vidas. Isso causa uma mudança extraordinária no nosso interior. Eu passo a usar um outro recurso que até então estava desconhecido. Eu posso usar a realidade da fé. Quando eu tenho fé, mas não apenas fé pela fé, é fé em uma pessoa, a fé naquilo que Cristo Jesus alcançou por nós. Quando eu entendo isto, eu percebo que eu posso confessar a minha dificuldade, admito a minha impotência perante as drogas ou qualquer outra circunstância. Quando isso acontece, eu começo a percorrer um caminho interessante. Eu passo a percorrer um caminho de redenção, de recuperação. Como é que a gente pode iniciar um trabalho desse na sua comunidade?
Através dos contatos que nós vamos dizer para você, o primeiro contato é conosco, nós podemos orientar como fazer isto, como faremos agora em um congresso brasileiro que estamos promovendo, para que você possa compreender o que pode fazer, mesmo na sua casa ou então numa comunidade religiosa. Primeira coisa, não dá para lidar com isso sozinho, você precisa de suporte e o Celebrando a Recuperação é um grupo de apoio, dá suporte para você no seu processo de recuperação. Porque, curiosamente, a única pessoa que pode ajudar efetivamente na sua recuperação é você mesmo. Eu posso apenas dar suporte para você, mas quem vai agir é você, ou a pessoa que está perto de você que tem essa dificuldade. Primeira coisa, nós temos que parar de negar. Negar não quer dizer, não, eu não bebo. Negar é não ver que não vê. Geralmente o dependente químico, quando está usando uma substância química alterando o seu humor, ele não consegue perceber o prejuízo que ele está causando às pessoas e a si mesmo. Então é importante que se reconheça em primeiro lugar o que está acontecendo e paremos de negar que temos uma dificuldade aqui. A partir daí nós descobrimos a dependência de uma pessoa que morreu em nosso lugar. Nós estamos falando de Jesus Cristo, sim. E é através dele e da sua atuação em nossa vida que nós vamos encontrar a solução para a dependência química. Como é que você pode implantar o Celebrando a Recuperação no seu contexto? A primeira coisa, você precisa ser informado de como funciona o programa. O programa vai funcionar com lições específicas durante um ano. Essas lições são aprendidas em grupos. Os grupos funcionam entre grupos masculinos e femininos. Por que isso? Porque há determinadas discussões que um homem ou uma mulher só fará para um homem ou uma mulher. Então, não há mistura entre homens e mulheres, nós separamos um do outro, para poder discutir e aprender a confessar aquilo que está acontecendo com você. Quando eu confesso, eu abro meu coração e digo, olha, eu estou com tal dificuldade, eu descubro uma coisa, eu descubro que eu não preciso mais fugir, eu não preciso mais negar aquilo. Isso é um grande resultado. A pessoa começa a perceber onde é que está a possibilidade de escapar dessa prisão. E é você mesmo que vai encontrar a chave dessa prisão e vai usá-la e você perceberá que funciona. Eu já tenho tido pessoas de anos de recuperação e estão firmes ainda no seu trabalho e a vida mudou completamente. Eu proponho que você considere procurar um programa desse se você é um líder religioso de uma comunidade religiosa, como pastor. Pode pensar em começar no seu trabalho a fundar um grupo de Celebrando a Recuperação. Primeira coisa, conhecer o programa. Criamos um grupo piloto na sua comunidade que vai estudar o programa em primeiro lugar e aplicar o programa na sua própria vida. Quando isso acontecer, este grupo pode ser o primeiro grupo de líderes do seu grupo. E aí esses líderes vão ajudar outros. E aí pode ser lançado na sua comunidade depois desse processo de aprendizado. Porque quando a gente lança o Celebrando a Recuperação numa comunidade, o afluxo de pessoas é muito grande. E não podemos lançar o programa se não temos quem apoie, quem receba, quem acolha essas pessoas. Porque do contrário o programa vai falhar. E aí começamos o trabalho, e há todo um roteiro para a gente lidar com isso. Além das lições, nós temos todo um processo que vamos discutir quando podemos estar com você. Quando isso acontece, então o programa começa a funcionar a partir das necessidades que surgem, porque esse grupo piloto vai dizer ele mesmo com o que gostaria de trabalhar. E então nós criamos grupos pequenos, para trabalhar com aquilo que está à disposição através dos líderes de informação. E esse programa acontece durante um ano.
Depois deste ano, a pessoa pode escolher ou continuar no Celebrando a Recuperação ou partir para um trabalho em uma outra área, ele tem liberdade para escolher. Aliás, na verdade, é você que vai escolher se quer ou não participar do Celebrando a Recuperação. Mas é interessante, nós desafiamos você a experimentar. E experimentar por um tempo, né? Costumamos sugerir que você experimente por um ano, porque perder você não perderá, só tem a ganhar. E depois desse ano você decidirá se precisa da recuperação ou não. É você que vai decidir isso. Porém, observe aquilo como é que você está sofrendo, né? O sofrimento é causado pelo uso da droga. E a droga é o remédio para o sofrimento. E você fica fechado nesse círculo e não consegue se libertar sozinho. Mas o Celebrando a Recuperação pode te ajudar. Além disso, a tua família precisa também. Às vezes até a coisa pode ser invertida. Começamos pela família para atingir o dependente químico. Depende muito de como a família se apresenta, o que ela está disposta a fazer. Gostaria de ilustrar esse processo de recuperação com a história de um pai que nos procurou porque o seu filho estava usando droga. O pai tinha alguma idade já era idoso, e o filho tinha 48 anos, e durante muito tempo ele usou drogas. E não sabiam como fazer. Ele nos procurou e nós sugerimos que ele lesse exatamente esse livro aqui, que era O Meu Filho de Volta. E foi muito interessante porque ele comentou comigo: eu fiz de tudo para resolver o problema desse meu filho. Gastei fortunas com ele, criei negócios, comprei carros, fiz de tudo para ele sair da droga. Só não fiz aquilo que funcionou. A única coisa que eu não fiz foi o que funcionou. E eu não fiz porque eu achei que não era dessa maneira que faria. O que era? Foi chegar para o meu filho e dizer assim: meu filho, eu estou idoso, você talvez vai precisar de mim mais tarde e eu não estarei aqui. Então eu quero dizer agora uma coisa para você: eu não consigo mais te ajudar da maneira como eu tenho te ajudado. Então eu vou fazer o seguinte: você tem 3 meses para procurar um outro lugar para você viver e tocar a sua vida. Eu posso te ajudar nesse começo, mas eu só a partir daqui a 3 meses isso acaba. O filho saiu batendo o pé. Como é que o pai vai fazer uma coisa dessa? E o pai firmou a sua palavra e não deu oportunidade para o filho ser um encosto para ele, né? O pai percebeu que dessa maneira como ele estava lidando, ele estava, no fim da linha, ele estava comprando a droga para o filho. Ele não podia aceitar e conversou com o filho exatamente assim. Esse homem saiu de casa. De repente ele percebeu que aquilo que ele acreditava que ele encontraram amigos no círculo de uso de drogas, ele não encontrou nenhum amigo. Por quê? Ninguém estava interessado em hospedá-lo, oferecer a sua casa, talvez por uma noite, mas não por toda a sua vida. Aí o filho voltou para casa e pediu ajuda. Era esta a razão porque eles estavam ali diante de mim. E eu perguntei àquele pai: o que aconteceu? Ele falou: olha, o seu livro me ajudou a compreender aquilo que estou fazendo. E eu quero te agradecer por isso, pela ajuda que você me deu. Outros casos também são parecidos com este. Eu me lembro de uma família que os pais estavam usando droga. E por conta disso o filho começou a usar também. Quando o filho apareceu usando droga, os pais se assustaram. Não imaginaram que o filho pudesse seguir o caminho deles. Então eles decidiram parar e conseguiram parar, mas o filho não conseguiu. Então, orientei também essa família e falei: olha, vocês devem seguir assim, assim. Todo dependente químico só para quando ele atingir o fundo de poço. Fundo de poço é um conceito, é uma metáfora daquela experiência amarga, onde a pessoa não tem mais o que fazer, está no fim do caminho, está no fim da corda. Esse é o que a gente chama de fundo de poço. Mas a gente não sabe onde é que é esse fundo de poço da pessoa. Então a gente cria um critério para tirar essa pessoa do fundo de poço. Mas como? Jogando terra dentro do poço. Então você imagina alguém que esteja lá dentro do buraco e esteja jogando
a terra. Ah, mas você vai enterrar o cara? Não, eu não vou enterrar o cara, eu vou tapar o buraco. E com ele lá dentro. Porque é ele que vai chegar num determinado ponto que vai conseguir alcançar. Esta família seguiu esse princípio e foi muito interessante porque o rapaz veio a tratamento e eu perguntei a ele, escute, o que é que fez com que você viesse pedir tratamento? Ele falou, foi a mudança dos meus pais. O que aconteceu? Eles fizeram assim, assim. E como é que você reagiu? Eu olhei para eles e disse, demorou, hein? Ou seja, o que ele estava dizendo? Que o tempo todo ele estava pedindo ajuda. Os pais não entendiam isso. E quando os pais perceberam que usar a droga do filho é um pedido de ajuda, eles conseguiram ajudar o filho e o filho saiu desse processo. E nós trabalhamos com essa família porque havia uma história de uso de droga por parte dos pais também. Isso foi alguma coisa que modificou aquela família, porque às vezes o dependente químico está apenas avisando que está acontecendo alguma coisa. E nós precisamos ter a clareza de entender o que o filho está solicitando aos pais. Quando a gente compreende esse processo, fica muito fácil a gente lidar, quer dizer, muito fácil em termos, né? Mas fica mais fácil a gente lidar com a questão. Há muitas histórias desse tipo que a gente pode usar, né? Eu me lembro de situações onde a droga entrou numa família estruturada, numa família funcional. E a família tinha condição intelectual, cultural, muitos recursos à sua disposição e o filho aparece usando droga. E aí os pais perguntam, né, o que fizemos de errado? Repito, a família pode não ter feito nada de errado. E mesmo que tivesse feito, usar a droga não é justificativa. Isso não pode ser justificativa para o uso da droga. Geralmente não é. Mas usamos isso para a negação. E a primeira coisa que nós devemos superar é a negação. Sou impotente perante a droga. Quando nós fizemos isso, alguma coisa interessante pode acontecer. E nós temos também alguma literatura que usamos fora do programa, sugerimos que a pessoa leia fora do programa. E eu tenho para sugerir você esse livro que nós escrevemos. Ele se chama Quero Minha Vida de Volta. Tá? O que ele trata? Ele trata de dependência química e, na verdade, ele fala de codependência. A reação da família quando está com um processo desse tipo. Agora, muitas famílias trazem o seu filho. O que eu faço para lidar com o meu filho? Então nós temos uma outra sugestão. Esse é o segundo dessa série, Quero Meu Filho de Volta. É uma maneira dos pais aprenderem como lidar com o seu filho. Lidar com a culpa, a vergonha que você sente por conta da dependência química do seu filho. Porque geralmente a família pensa assim, o que eu fiz de errado para que meu filho use uma droga? Você não errou, você não botou droga na mamadeira dele, né? Acontece que isso é uma decisão do seu filho por uma razão. Ele tem uma razão, tem um para quê ele está usando droga. Mas aqui você começa a entender o que fazer para isto. Agora, na nossa experiência também, encontramos pessoas feridas pela dependência química, atingidas sem qualquer responsabilidade naquilo tudo. Então, nós temos um terceiro livro que chama-se É Dolorido Ser Eu, né? Esse livro fala do filho adulto de um lar disfuncional. Muitas disfunções acontecem e acabamos sofrendo muito do ponto de vista emocional. Este texto ajuda a pessoa a compreender o que é isso e o que fazer para escapar. Esse título, a inspiração dele veio de Michael Jackson, que numa entrevista na televisão americana, um dos parágrafos da sua entrevista, ele termina dizendo, ninguém me conhece, pois é dolorido ser eu. E você pode aproveitar, pode sugerir, pode aprender aí. Estamos à sua disposição para ajudar naquilo que for preciso, né? E temos a percepção de que quando a pessoa busca ajuda, a ajuda aparece. E essa busca de ajuda abre a possibilidade muito grande de uma revisão completa da sua vida, seja você um familiar, seja você um dependente.
E qualquer outro tipo de disfunção na sua vida por conta de uma dificuldade original, o programa pode funcionar também. Eu espero que este momento, conversando sobre essa questão, possa ser útil para você. E se isto for te ajudar, nós estaremos gratos pela oportunidade que você nos dá de participar de um momento específico e funciona na sua vida de uma forma espetacular.